Aí sobre essa questão do pedido aí, né, em relação a Daisy, né, eu peço aí, né, que a Eduardo, que em relação a Gabriela aí, né, e Fabrício aí, pra deixar Daisy próximo de Felipe, viu? Porque Felipe e Daisy tem uma energia muito forte, tá? E depois eu vou fazer, isso aí é pra ajudar Felipe, né, os dois juntos com energia forte aí, porque eles vão entrar aqui, né, e em qualquer outro lugar que vá com essas energias aí, eles com energia forte não vão equilibrar. E depois eu vou fazer o pedido aí, né, pra Cristiano aí vir, né, e Amanda, né, e outra coisa também, o que eu achei engraçado que eu tava escutando aqui hoje, né, é Luiz Viola falando com minha mãe, né, o que eu tô colocando aqui no Facebook e no canal do YouTube, né, dizendo que, falando de Lula e Bolsonaro, mas na verdade eles falam em terceira pessoa, né, aí falando, que minha mãe, porque existe lei, né, e Luiz Viola, porque todo mundo merece uma segunda chance, né, e vão fazer isso com Lula. Aí eu falei, cuidado, viu, que Lula é lado de esquerda e lado esquerdo é o lado do bode. Aí ele pegou e falou, tem que ter cuidado aí, viu, porque o que ela falou aí tem razão, pra quando Lula vier aí na eleição, não tentarem matar Lula. Aí eu virei ele pra cara de Luiz e fiquei observando, né? Aí minha mãe, eu falei, na verdade, porque as coisas que fizeram em cima de mim, teve gente que falou que o lado esquerdo, né, que a personificação da mão esquerda é o lado do bode, né? E colocando direita e esquerda Lula e Bolsonaro, né? Só que o lado da personificação da mão direita e o lado da personificação da mão esquerda também tem bode, que é ser antropomórfico, né? Que tem a ver com a representação da natureza, né? Aí eu vi minha mãe comentando, né? Porque existe direitos humanos, porque existe cadeia, e se a pessoa fez coisa errada tem que ter uma segunda chance, né? Porque eu botei lá, né? Só que eu coloquei isso em relação ao aborto, né? Que foi o que eles disseram, né? Até aborto a gente deixou Denise fazer, né? E foi passada como toda errada. Eu falei da questão do aborto, não o primeiro, mas o segundo, devido, se fosse o caso, né, a questão de algum erro de verdade, e que eu acabei errando por causa, né, da situação de Rick, né, não essas coisas que estão sendo passadas aí, né, e situação de Rick não, por causa da situação de minha mãe, né, que Rick na verdade nunca compreendeu o que eu passei com minha família, né, devido à primeira situação que ela mesma fez eu tirar, e a espiritualidade sabe disso, né? E não adianta ela negar e dizer foi Marcos, não foi Marcos não, foi ela, entendeu? Tanto que a clínica foi paga por ela, né? E devido à forma de agir comigo, eu tive que fazer, né? Então, e a situação de psicólogo, porque Rick tinha mexido no meu dom mediúnico, né? E se ele não tivesse feito isso, eu não iria passar pelo que eu passei na época, né? E não foi só esse erro, né? Teve alguns erros de Henrique que eu entendo até em relação a alguns erros dele, porque foi metido nas reações dele e ele acabou agindo da forma que agiu, né? E em relação à minha mãe, ele não teve culpa porque ele não teve nenhum irmão com vivência para estar do lado dele para poder ajudar essa questão aí do ser complicada, né? Mas essa situação aí de ir
ele também, de certa forma, também não teve culpa, né, da questão dos outros irmãos, parando para pensar hoje em dia, né? Então, dá para se relevar as coisas, porque Rick também foi uma pessoa que ele se ferrou também, né? Aliás, todos nós, né? Se parar para pensar, né? Então, o que eu tava falando com minha mãe, né? Que ela tava falando, porque tem que ter justiça, né? Todo mundo revoltado, que foi que o Luiz Viola falou, que o Lula aqui tem que ter segunda chance, né? Aí eu falei pra minha mãe, porque existe lei, existe cadeia, existe isso, existe aquilo. Eu falei pra ela, vem cá, é engraçado a senhora dizer isso, né? Porque que Luiz Viola falou, porque tá na cara que isso foi uma armação, né? Aí botou lá, aí eu falei, aí vai botar as duas 5 pessoas que vai me torturar, ainda vai ganhar dinheiro, vai ter fardamento, né, pro trabalho, né? Esse dinheiro aí que vai pra Dark Web, Deep Web e que vocês que vão receber, né? Interessante isso, né? E quem tá envolvido lá que vão receber, e as 5 pessoas depois serem mortas, né? E minha mãe não, cadeia. Aí eu falei, engraçado a senhora dizer isso, cadeia, né? Com esse conceito e deixou a filha passar por cirurgia no cérebro para tirar a retirada de glândula pineal. Cadeia, né? Determinada situação, justiça e sabendo que tem uma armação. Daí você tira, né? Que você conhece as coisas, né? Quer dizer, a ficha caindo, né? E se tá lá no meu Facebook, vocês ficam, né, observando, pegando as minhas ideias, né? Porque o Lula é muito inteligente, né? E eu fico observando ela dizendo. E antes dizendo para Luiz Viola, porque o status, que pior do que o dom é o status. Aí eu falei, status, né? O ego. Aí eu entendi o porquê que a mãe de Gabriela me chamou de egocêntrica, né? É o que é passado para ela. Ela não sabe das coisas, né? Aí eu falei, olha que viagem. Eu falei, ego. Eu tenho ego. Foi o que eu falei pra ela. Eu tenho ego agora, né? Que fala em terceira pessoa, mas eu entendo, né? E fardamento e tudo pro trabalho, né? E as 5 pessoas foram vocês que botaram, né? E depois vai lá justificar, né? Eu falei, engraçado, né? A senhora é cheia de conhecimento, seus amigos também, né? Aí vai dizendo, porque eu peguei lá as coisas que ela colocou, que ela falava. E o que eu falava? Né? Eu acho interessante isso, né? A jogada, né? Eu falei, sinal que a senhora é esclarecida, por isso que tem lá os livros, né? De psicologia, de tanta coisa lá, né? Espiritualidade, apometria, um monte de coisa, né? Aí a Heloísa, porque todo mundo revoltado, porque as pessoas têm que ter segunda chance, que tem que ter isso. Aí minha mãe, porque existe cadeia. Aí eu falei, só faltou dizer os direitos humanos, né? Aí eu fico olhando pra cara dela e observando. Eu falei, engraçado, né? E a senhora aceitar a filha passar por cirurgia de retirada de glândula pineal, tá, né? E quem não sabe o que é a glândula pineal, que é o que você pediu lá pra vigília lá do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, né? Que o pedido que eu pedi, né, do papel e o tal do boneco do voodoo aí foi pra vigília, né? Assistência social do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, né? Outro foi para Luz Viola e outro foi para Chico, que o estabelecimento vai ser na casa dele, que eu vi Dione falando ontem. E o resto do meu corpo, que vai ficar do tamanho de um chaveiro, né? Que eu já vi isso lá, né? Quando o Gabriel morava lá, né? Vai ser lá enterrado no anexo lá, no complexo lá, que Letícia, né, comprou, né? O loteamento que eu vi Léo Almeida dizendo, o amigo dela, que vai ser enterrado lá, né? Interessante isso, né? E o mais interessante ainda é que até na China as pessoas sabem que o que vai acontecer comigo vai ser num local atrás da escola, onde tem a escola na frente do condomínio, que atrás passar rugido de avião e é onde eu vou ficar. E que antes era colocado que eu ia ficar presa dentro de uma casa com um namorado, que era uma entidade vagante,
né? Aí agora, né, morreu e que as pessoas têm que ter segunda chance. Aí minha mãe foi e falou ontem pra irmã dela, a Natalice, que todo mundo tem prazo de validade, né? Que os ocidentais, eles pensam são muitos, né? Tem muitas emoções, né? São muito afetivos, apegados. Os ocidentais. Porque os orientais não, só os ocidentais que são, né? Aí eu peguei e falei pra ela, Letícia, as pessoas têm sentimentos, entendeu? Porque elas não são robôs, né? E prazo de validade, como é isso, prazo de validade? Vai dizer o quê? Que a morte é uma coisa natural. Então é essa ideia que vai dar na pessoa. Ela nasce, cresce, reproduz e morre. Eu falei, bota também, nasce, cresce, reproduz e morre e tem prazo de validade. E morte no espírito, né? Porque você vai querer dizer lá que nasce, cresce, reproduz e morre, que a morte é natural, né? E que tinha que ter uma segunda chance, né? Justiça lá, né? E que existe cadeia, que existe direitos humanos. Cadeia pra quê? Pra quem fez a situação em cima de mim, né? E que não é nem culpa de Marcos, na verdade, né? A culpa não é nem dele, é de Paulo, de quem tá, né? De Simone, dela, por debaixo dos panos, escondendo, né? Que não vai dizer o que fez, né? né? Porque nem Gabriela não tem culpa em relação a nada, porque nem a mãe dela e Gabriela não tá entendendo nada o que tá acontecendo. A mãe dela tá defendendo a filha, tentando defender Felipe, porque foi um caso que foi em cima de mim. Por isso que eu falei, vá Felipe, fala aí, faça aí, né? Mande aí pro Eduardo, pode mandar que sou eu. Eu falei isso porque eu vi que tava rastreando. Depois eu falei com o Felipe, eu falei isso na verdade porque eu queria ver o que eles iriam fazer. Entendeu? E isso eles não mandaram, né? Então é isso. E as outras coisas foi tudo armação. Né? Eu acho incrível isso, né? E a espiritualidade vendo a porra toda, né? Vendo tudo, né? O que tá acontecendo de verdade, né? E o desbate hispano ainda vai enganar Felipe, né? Enganou Marcos, enganou Gabriela. A mãe de Gabriela ainda vai morrer, né? né? Espero que não, mas se ia morrer aí, com certeza o espírito já foi balbal, né? E se não voltar pro mundo espiritual, todas essas pessoas aí